Signo de Capricórnio, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa leitura. É uma leitura síncrona, atemporal, que pode ressoar também para quem tem ascendente, lua, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio. Leitura de aspectos gerais, então pegue somente aí o que vibrar para você, certo? Lembrando que o tarô, ele não é decreto, ele é possibilidade, e aqui a gente vai dar uma olhada nas melhores possibilidades para a egrégora capricorniana, certo? Lembrando também que toda semana tem uma leitura diferente aqui, então dá uma olhadinha, se inscreva, ative as notificações aí também para apoiar a nossa egrégora lunar aqui do canal, certo? Então vamos lá, Capricórnio, boa leitura para vocês, vamos dar uma olhada aqui que o tarô tem de mensagem hoje para vocês. Vamos lá, Capricórnio, abrindo a mesa de vocês com o Rei de Paus, 4 de ouros e o Eremita. Tem uma vontade, uma necessidade aí de fazer muitas coisas, de resolver muitas coisas, tá? Mas também está falando que algumas coisas não estão sob o controle de vocês e que vocês precisam dar uma soltada, tá? Quanto mais vai ter medo de perder, quanto mais segurar, pior vai ficar. Também está falando para vocês se afastarem de pessoas controladoras, de pessoas muito possessivas, que estão querendo saber de tudo, fazer tudo. Pode ser no relacionamento, pode ser um familiar, pode ser uma amizade, pode ser no trabalho, quando você vê que é uma pessoa aí, qualquer situação que vocês estão tendo que lidar com uma pessoa que está muito controladora, que está muito em cima. Aqui a carta do Eremita fala para vocês também se isolarem um pouco, tá? Se afastarem um pouco, pensarem por si só, conseguirem aí um momento de introspecção, um momento que vocês consigam trazer uma certa clareza para dentro de vocês, tá? Até para não se sentirem sufocados. E se vocês são as pessoas que estão sufocando ou controlando alguém, dê espaço para essa pessoa, dê espaço para essa situação também, para que ela aconteça, tá? Pessoa ou situação. Aqui para a maioria eu vejo uma pessoa, tá? Então vocês deem espaço. Tá aqui a energia do Rei de Paus com essa vontade de fazer, de acontecer e tal. Aí você pode estar passando uma imagem de um pouco megalomaníaco, meio controlador. E também não deixe algumas coisas que precisam fluírem, tá? Então aqui tem esta carta do 4 de ouros falando para dar uma soltada em algumas coisas, ou hábitos ruins, coisas que vocês acham que vocês não viveriam sem e que dá para dar uma soltada, tá? Dá para dar uma relaxada aí em algumas coisas, tá? Deixar aí que algumas coisas fluam. E se no caso a questão é de alguém assim, dá um espaço, se afaste, tá? Tá pedindo muito para que vocês deem esse espaço, né? E também se mantenham em silêncio perante algumas pessoas controladoras. Tem pessoas aqui que são tão controladoras que têm até um certo ar de maldade, então fiquem espertos aí. 4 de espadas, 5 de paus, o louco. Tem aqui uma situação que vocês ficam assim com medo até de reagir, sabe? Um pouco pensando o que devem fazer. Com medo, com algum receio de que alguma coisa se repita, né? Aí do passado, ou situações do passado voltando à tona na mão de vocês para vocês resolverem, ou aqui problemas que nem são tão seus, mas que tá gerando um desgaste, uma situação conflituosa aí, tá? E aí vocês estão assim pensando qual é a melhor maneira de agir e nesse pensar acabam se paralisando, não fazendo nada, tá? Diante de uma situação conflituosa ficam só assim, o que eu vou fazer? Aqui o carta do louco fala muito sobre não ter medo, tá? Das possibilidades, não ter medo de desagradar alguém, não ter medo de desagradar, de errar, digamos assim, aqui nessa situação, tá? Porque
parece que você já está envolvido, né? Algumas pessoas já te envolveram, ou são muitas opiniões externas, ou é aquela coisa que você não está conseguindo se entender com algo, ou alguém, ou alguma situação, sabe? Aquela coisa bem emaranhada. E aqui a carta do louco fala assim: vai, segue em frente. Se precisar deixar alguém falando sozinho, vai deixar alguém falando sozinho. Se precisar falar o que tiver que falar, vai falar o que tiver que falar, sem medo, tá? De se arriscar aqui e de peitar essas situações, tá? Quanto mais você tentar evitar, mais pior vai ficar, mais você vai estar envolvido, mais vão ter aqui, mais a situação vai dando pano para manga, tá? Então, assim, não evitar, mas também lembrar que você também não deve satisfações para todo mundo, que não é todo mundo que você tem que ficar falando, tem que ficar se justificando, tá? Se você precisar aqui meter o louco, pode meter o louco. Precisar evitar alguém, pode evitar, tá? Não estou falando aqui para vocês fugirem das responsabilidades, tá? Não é isso. Mas é também não ficar evitando demais, tá? Ir resolver o que tem que meter as caras. O louco, ele mete as caras, e a partir do momento que ele consegue meter a cara, ele abre um leque de várias possibilidades. É um arcano maior, que é muito, muito curioso, que ele é um dos únicos que está olhando para cima, exatamente por conta dessas possibilidades, tá? Que mais? Cavaleiro de Espadas, os enamorados, o enforcado. Certo, Cavaleiro de Espadas falam para vocês que vocês vão ter que escolher algum caminho, tá? Vem aqui alguém aí propondo algo para vocês, ou vocês indo atrás, encontram alguma coisa e tendo possibilidades de escolha, certo? Tem várias situações aqui, eu vou falar alguma delas, porque uma delas é pro amor, tá? Por mais que a leitura seja geral. Pode ser que alguém esteja esperando o momento certo de chegar em você, tá? Ou tá chegando em você, mas tá com medo, tá com certo receio. Então tá aquela coisa meio parada ali, tá? Se você já tiver aí uma ideia do que se refere, o Cavaleiro de Espadas fala para você tentar se comunicar aí com a pessoa para entender aí quais são as intenções. Tem uma intenção aí, né, de alguém em cima de você, mas a pessoa está esperando o momento certo de agir, né? Tá até um pouco intimidada em relação a você, falando, será que eu chego, será que não? É difícil, uma pessoa que pra mim eu acho difícil, porque me intimida, porque eu acho muito, tá? Então tem coisas desse tipo aí. Quem está sozinho fala muito sobre esses encontros que podem acontecer aí, tá? Mas você não querendo muito se envolver com algumas pessoas, porque você tá com um ponto de vista, ou porque tá preocupado com outras coisas, ou porque não está enxergando as coisas de um ponto de vista muito claro, tá? Então, também você pode agir quando você se sentir seguro, tá? Em relação a isso e em relação ao amor, mas que tem aqui abertura, tem, certo? Mas também fala sobre recados, sobre possibilidades e caminhos aí, tá? Caminhos para você escolher, e são caminhos que você vai ter que fazer um certo sacrifício para escolher o caminho certo, tá? Vai ter que pensar bem, e assim, para escolher um, você vai ter que sacrificar o outro, seja no trabalho, seja na amizade, seja amor, tá? Alguma coisa no relacionamento que tá precisando ceder, tem aí uma escolha que vai precisar que alguém ceda, seja você, seja outra pessoa. Sem sacrifícios não vai rolar, tá? Isso pode dizer em relação aos outros caminhos da vida aí também, tá? E alguns recebendo aqui um comunicado que vão ter aí uma coisa para escolher. Pode ser que alguém venha até você também querendo arranjar confusão, uma confusão desgastante que não vai levar a nada. Aí aqui vem do jogo de assim, o eremita aqui tá falando para você manter distância de desgastes, tá?
E sobre essa vontade de fazer e de se resolver com todo mundo, espere o momento certo, tá? Deixe que algumas pessoas também se acalmem, se resolvam. Depois você resolve aí, tá? No momento certo as coisas elas vão andar e elas vão se movimentar, certo? O momento agora é de fugir de desgastes, de confusão. Vai ter uma abertura que você vai ter que escolher, vai ter que fazer sacrifícios aí. E vão ter coisas que você vai ter que pesar na balança, que algumas você vai ter que deixar de lado para que outras entrem na sua vida, tá? Principal desafio de agora, 5 de ouros. Como você passa por ele, Rei de ouros. Aqui, para quem está com problemas financeiros, eu sei que não é todo mundo, mas quem está com problemas financeiros, está sentindo essa dificuldade financeira, a melhora vem, tá? Ou através de uma ajuda, ou através de um cargo, ou através de uma certa estabilidade aqui, tá? Que o Rei de Ouros tá falando aqui. Você vai ter a oportunidade de ficar mais estável, tá? O ideal é não se desesperar se você estiver passando por isso, pelo menos aqui pela abertura do jogo. Não é algo que demora muito a passar, tá? Desde que você se imponha, se organize, vai rolar, as coisas vão ficar mais estáveis financeiramente. Agora, quem está sentindo falta de algo, principalmente falta de estabilidade em alguma área, pode ser amor, eu tô sentindo aqui um certo vazio, tô sentindo uma falta, uma certa melancolia, um sentimento que tá faltando alguma coisa, tá? O Rei de Ouros, ele fala sobre uma certa estabilidade vindo aí, é uma necessidade agora de criar raízes, de preparar essas raízes, de preparar o solo, de se aterrar mais, tá? É um momento muito material que vocês vão viver daqui pra frente, de realizar as coisas de um jeito mais material, então mesmo que essa falta seja emocional, ela tá te convidando a olhar para a vida de um ponto de vista mais realista, para que você consiga ficar mais estável aí, tanto emocionalmente como financeiramente, no seu material, tá? Então tem essa estabilidade aí chegando para você, então que você esteja pronto para se apropriar dela, tá? No momento aí em que ela chegar, certo? Essa sensação de falta, ela é passageira. Olha aqui, o 10 de ouros. Gente, problemas financeiros, eu vejo aqui uma solução, tá? Uma entrada de dinheiro aqui, mas também fala sobre um sucesso, sobre um reconhecimento, sobre se sentir reconhecido, se sentir completo ou completa. Isso fala muito aqui através do 10 de ouros, que foi a confirmação, tá? Um ciclo novo chegando para vocês, oportunidade na carreira, oportunidade de se destacar em algum projeto, tá? E de ter mais estabilidade, de conquistar alguma coisa. Vem aí, tá? Não se preocupe por hora. Vamos ver aqui o oráculo das intenções para finalizar a leitura de vocês. Capricórnio. Vamos ver. Para Capricórnio, essa aqui. Atitude. Você é o responsável pelos acontecimentos em sua vida. Não permita que outras pessoas ou situações inesperadas influenciem suas decisões. O jogo falou muito sobre isso, sobre influências externas para vocês. A mensagem principal é do eremita aqui, ó. Se resguardar, se manter em silêncio, tá? Porque tem coisas aqui que não está na sua alçada resolver, tá? Não deixe que a energia dos outros influencie na sua. Então, Capricórnio, é isso que eu tenho hoje para vocês. Mas semana que vem eu volto com mais. Então, se inscrevam para não perder. Gratidão e respeito a cada um de vocês. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo e até lá.